Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Já era para eu ter gravado esse vídeo há alguns dias, mas eu fui acometido por uma gripe, a qual me deixou impossibilitado aí, porque eu fiquei basicamente com inflamação na garganta durante alguns dias. Então eu fiquei impossibilitado aí de gravar esse vídeo, mas eu já estou melhor, então voltei aqui para gravar este vídeo, né? Então, sem mais delongas, vamos ao tema aqui, que é a respeito do ciclo da humanidade, né? Onde eu falarei a respeito da era dos escravos, sacerdotes, guerreiros e mercadores. Em primeiro lugar, antes de falar sobre o tema, eu quero ressaltar que o que direi a partir desse momento não é uma verdade absoluta, mas é simplesmente uma teoria baseada nos escritos do livro The Fate of Empires, em português O Destino dos Impérios, do autor inglês Arthur John Hubbard. Livro esse que tem aquela célebre frase, né, onde fala que tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Onde aqui darei a minha leitura e interpretação sobre como se deu a história da humanidade até aqui, a era em que nós nos encontramos agora e como a tecnologia mudará o curso de tudo, né? Em segundo lugar, podem ficar livres para discordar, debater, dar sugestões e complementos sobre o tema nos comentários, tá? Aqui eu sempre dou força para que vocês aqui tenham as suas opiniões, tá? Não fiquem só com a minha interpretação a respeito disso, mas procurem, se vocês quiserem, também ler o livro, tá? Ele está em inglês, mas é de uma leitura primordial, tá bom? E se vocês tiverem aí opiniões contrárias ou a favor, todas elas serão bem-vindas aqui nos comentários, tá bom? Então, feita essa introdução, vamos aqui ao tema. Então, vamos começar aqui primeiro pela era dos escravos, né? Essa era ela é caracterizada por ser, né, uma era onde a exacerbação dos instintos primitivos ocorre com maior força, porque não há ou foram solapadas, né, as leis, os princípios de ordem, freios morais, etc. É uma era basicamente onde os seres humanos basicamente vivem a fim de saciar seus instintos animalescos, tornando-se escravos dele. Daí a definição de era dos escravos. Então eu coloquei essa era primeiro porque muito provavelmente essa foi a primeira era que surgiu, justamente com a própria existência, com o próprio surgimento da humanidade. A poligamia ela era a forma de relacionamento vigente, onde a maioria dos homens, betas, eram excluídos do processo reprodutivo, e uma pequena minoria, os alfas, obtinham 80% das mulheres, né? Daí a aplicação daquela regra do 80-20, né? Conhecida também como regra de Pareto, onde basicamente ela fala que 80% das mulheres pertenciam a 20% dos homens, tá? Essa forma de viver e se relacionar extremamente rudimentar acabava causando problemas na ordem. Então, com o tempo, a degeneração cresceu, causando caos socioeconômico e, por fim, colapso, culminando na necessidade de novas leis para restaurar a ordem. Então, imagine você, o ser humano, né, vivendo simplesmente sob aquela vontade, sobre aquele desejo de saciar os seus instintos, sem pensar basicamente sobre prisma de ética, moral e etc. Então, com o tempo, é inevitável que se cresça a degeneração, né? Então, o ser humano vivendo de uma maneira onde ele não tem aquela moral, aquele tipo de coisa, isso inevitavelmente começou, né, a ter problemas na sociedade. Então, por exemplo, essa questão de família, a questão de herança, começou a ser um problema. Então, houve essa necessidade, né, de se restaurar a ordem, porque imagine você, uma sociedade vivendo sem bases morais. Ela é uma sociedade onde basicamente as pessoas são bem parecidas com animais mesmo, né? Daí a gente entra para a era dos sacerdotes. É importante restaurar que essa mudança de uma era para outra ela não acontece de maneira uniforme ao redor do mundo. Então, na era dos sacerdotes, a ordem social ela é restaurada a partir da esfera intelectual, né, com discussões, teses, obras.
depois na esfera jurídica e por fim na esfera popular. O Olavo de Carvalho ele falava muito a respeito disso, né, que todo tipo de mudança vigente na sociedade, ela primeiro tem que passar necessariamente pelo rito de passar primeiro pelos intelectuais, aonde eles vão estudar o tema, né, vão entender os fenômenos sociais, então como que nós chegamos até aqui, o que que nos levou a estar na situação em que nós estamos, o que faremos para mudar, então aí são discutidas teorias, teses, publicadas obras, né? Então, aí depois de um tempo, essas obras começam a ter respaldo, começa a chegar no entendimento, leis começam a ser aplicadas a partir dessas teses, e depois de um tempo a população começa a ter que seguir determinadas leis, né? Então, só a título de entendimento, o que nós fazemos hoje, a partir do entendimento que nós temos de que o ginocentrismo ele tomou conta da sociedade e nós criamos canais discutindo sobre esses temas e tal, o que nós estamos fazendo basicamente aqui com a Red Pill, com a Black Pill é isso, né? Nós estamos criando essa discussão na esfera intelectual. Então, alguns produtores aqui já até lançaram livros, né? O Nagato, por exemplo, já lançou um, o Coruja lançou, o Bruce, o Cavaleiro Solitário, né? Alguns outros caras ali, o Rafael Aires, o Submundo Intelectual. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo é agir como sacerdotes mesmo, né? Nós estamos aqui colocando as nossas opiniões a respeito do que precisa ser mudado na sociedade, né? Explicando como que a sociedade está dessa forma e tal. Então, basicamente, nós estamos sendo agentes aí do aceleracionismo, né? Nós estamos contribuindo para que nós saiamos de uma era para outra. E aí, com esse tipo de coisa, nós restauramos, né, a ordem na sociedade, né, que é o que os sacerdotes fazem a partir do momento em que começa a se aplicar leis, princípios. Então, basicamente, a era dos sacerdotes é essa. E uma semelhança também que nós temos com os sacerdotes é que, se você for olhar, por exemplo, algumas obras de alguns filósofos da antiguidade e tal, onde se discutia essa questão tanto do profano masculino quanto do profano feminino, na Bíblia também você encontra muita coisa, né? Você encontra as leis e tal, é bem interessante. Então, um dos grandes exemplos que você pode ter, né, é o exemplo que eu citei até no meu primeiro vídeo da farsa do amor eros, onde eu falo a respeito da criação dos conceitos de monogamia, onde ela ocorreu em diversos lugares do mundo em épocas diferentes, cada uma por um motivo, né, diferente. Então, na Bíblia você vê, por exemplo, um exemplo dessa era dos sacerdotes com as leis de Moisés, né? Você vê nos escritos de civilizações, por exemplo, da Mesopotâmia, né? Cada civilização ali tendo aquele conceito de estabelecer a lei a partir daquele princípio de não fazer para os outros aquilo que você não quer que faça consigo e etc. Então, você tem diversos exemplos documentados na história, né? De início de leis e tal, para ter ordem na sociedade, caracterizando assim essa era dos sacerdotes. E aquilo que se dizia a respeito de frear a natureza feminina é bem semelhante ao que nós falamos aqui. Tanto é que eu até li uma vez um artigo, se eu encontrar eu coloco aqui na descrição do vídeo, onde vários e vários filósofos eles são até taxados como misóginos, né? Basicamente porque eles falavam a verdade sem muitos rodeios a respeito da natureza, né, feminina, masculina e tal, com algumas frases até consideradas bem polêmicas, bem fortes, que muito se assemelha até ao que a gente fala aqui. É interessante você notar essa semelhança, né? Então essa paz e ordem costuma aos poucos se encaminhar para o fim graças a fatores intrínsecos à natureza masculina, sobretudo seu lado profano. Então a competitividade masculina, o instinto de dominância começam a fluir, conflitos começam a acontecer e consequentemente as guerras. Daí você chega aqui nessa seguinte era, que é a era dos guerreiros. Então deixa eu explicar aqui. A partir do momento em que você alcança uma paz momentânea, né, que acontece com a era dos sacerdotes, uma questão de ordem estabelecida, o homem ele começa a nutrir dentro de si uma necessidade de dominância, né, que é causada por aquilo que a gente chama de profano masculino.
Então começam a surgir aí algumas situações, né, alguns pretextos, digamos assim, mas na verdade é só o instinto profano masculino vindo à tona. Então você tem diversos exemplos disso na história da humanidade, né, onde alguns povos começam simplesmente a criar pretextos, né, nós vamos expandir o nosso território e tal, então começa a querer dominar outros povos, ou então basicamente a maioria das guerras costuma ser por motivos banais mesmo, e elas sempre têm como pretexto essa questão de dominância, né, que é um dos profanos masculinos existentes. Então, a era dos guerreiros, ela geralmente acaba quando há um lado vencedor da guerra, com um grande índice de homens mortos e cidades destruídas. Então, é uma outra era que geralmente acaba com um colapso, né? Então, você costuma a ter aí um grande colapso no final dessa era. E aí a gente chega na era seguinte, que é a era dos mercadores. Então, com o grande índice de destruição deixado pela era dos guerreiros, os mais fortes e poderosos sobrevivem, os mais fracos são eliminados e a maioria dos homens comuns sobreviventes estão frágeis, traumatizados e sequelados pela guerra. Aí já vem uma interpretação minha, tá? Que na minha opinião, esse tipo de ocasião, esse tipo de evento é nada menos do que a natureza, ela renovando o ciclo de pessoas, né? E fazendo com que os fracos sejam eliminados para que a espécie evolua. Então, é do interesse da natureza sempre que ocorrer esse ciclo, ocorrer mesmo essa eliminação, essa eugenia mesmo, onde os homens fracos eles devem ser eliminados para que a espécie evolua de uma maneira mais eficaz. Então, com o vácuo deixado pelos homens que se foram, as mulheres elas assumem postos de trabalho, começam a pleitear liberdade para si e do homem. Então eu até falo sobre isso em um vídeo chamado A Farsa do Amor Eros 3, onde eu explico, né, que o feminino ele tem uma necessidade, né, uma coisa de se ver livre da dependência pelo masculino. Isso porque elas têm uma capacidade cognitiva, emocional, né, um tanto superior à do homem, né? Essa questão da inteligência emocional elas têm bem melhor evoluídas, entretanto elas são mais frágeis fisicamente e tal, o que as coloca em uma posição meio que de dependência do masculino, o que as irrita, né? Então elas não gostam de ser dependentes do masculino e na primeira oportunidade que elas têm, isso geralmente ocorre quando a humanidade ela está em tempos de paz e prosperidade, elas começam basicamente a reivindicar para si uma necessidade delas saírem dessa dependência masculina, né? Então, começa-se a ter um boom de prosperidade nessa era, né, que é a era dos mercadores, a paz que propicia esse tipo de barganha. Muitos homens enriquecem, se tornam poderosos, influentes e começam a ceder às vontades femininas de mudança na ordem vigente. Então, as ondas do feminismo, basicamente, elas acontecem dessa forma, né? A segunda, terceira, quarta onda geralmente ocorrem nessa era dos mercadores, né? Então, nessa era, as mulheres elas se empoderam, as leis feitas na era dos sacerdotes são derrubadas e assim tudo se encaminha novamente para a era dos escravos, certo? Então, com a derrubada aí, né, com o solapamento dessas leis aí que servem justamente para segurar a sociedade, o que acontece? Os instintos primitivos começam a revigorar, né? Então, basicamente é isso, né? Então, umas observações e curiosidades aqui para um melhor entendimento. A era a qual nós estamos hoje é a era dos escravos, tá? A partir do momento em que a humanidade ela evolui tecnologicamente, a passagem de uma era para outra se torna bem mais rápida. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva. Como eu falei, muito provavelmente a primeira era a surgir na humanidade foi a era dos escravos, porque o ser humano ele surgiu, né? Então, a partir do momento em que ele surge, ele simplesmente está voltado, está completamente voltado à questão dos instintos básicos, que é o que basicamente é nascer, sobreviver, reproduzir e depois morrer, né? Então,
Nas primeiras eras da humanidade ali, basicamente o ser humano, ele, depois de um tempo que ele foi desenvolver a questão da comunicação, era muito comum a maior parte dos homens, né, viverem isolados, viverem uma vida inteira sem muitas vezes nem ver um outro semelhante, ou sem muitas vezes nem ver uma mulher. Era muito mais voltado para essas questões primordiais de sobrevivência, como caça e etc. Então, o homem vivia basicamente a fim de saciar os seus instintos mais primitivos. Então, muitos especulam, né, que essa primeira era, no período paleontólogo, no período, perdão, falei uma palavra errada aqui, no período paleolítico, né, digamos assim, ela durou milhares e milhares de anos, essa primeira era. Aí depois que a gente veio para a segunda era, que foi a era dos sacerdotes, isso já milhares de anos depois, né? E como eu falei, essa necessidade de criar leis, ela basicamente ocorreu por conta de um colapso na sociedade, por conta de que a degeneração começou a aumentar, a violência, começou o desequilíbrio. Então começa-se a pouco a ter essa necessidade, né, de criar leis para estabelecimento da ordem, né? Então muitos especulam também que essa primeira era dos sacerdotes ela também durou muito tempo, durou outros milhares de anos também, né, no início da humanidade. Então o passar de uma era para outra era muito mais demorado. Hoje em dia você vê que basicamente as eras elas passam muito mais devagar, mais rápido, né? Então hoje em dia, por exemplo, nós estamos na era dos escravos. A era dos mercadores basicamente ocorreu pós Segunda Guerra Mundial. Então ocorreu ali durante os anos 50, 60, 70, né? Então a partir do momento dos anos 80, 90, nós já viemos para a era dos escravos, que é quando as leis feministas já se estabeleceram, o progressismo já tomou de conta e basicamente houve um total solapamento de tudo aquilo que a gente conhece como período de patriarcado, né, que é o período onde a era dos sacerdotes revigorou e tal, e as leis foram derrubadas. Então basicamente você vive uma era onde só os instintos primitivos que são saciados. Então essa é a era dos escravos, né. Então hoje em dia essa passagem de eras é feita de uma maneira muito mais dinâmica, muito mais rápida do que antigamente. Uma outra observação que a gente pode ter também é que sociedades legalistas e intolerantes elas não permitem que em seus territórios surja a era dos mercadores e dos escravos, mas mantém-se apenas na era dos sacerdotes e guerreiros. Então a gente pode citar aqui como exemplo os países islâmicos, né? O islamismo ele está aí há cerca de 1.300 anos, né, que surgiu. E como eles são uma sociedade extremamente intolerante a várias e várias coisas, eles não deixam, né, entrar na sociedade deles questões como progressismo e tal, ações afirmativas, eles controlam, como sempre, a natureza feminina. Então lá eles alternam muito entre a era dos sacerdotes e a era dos guerreiros, né? Porque eles estão sempre em guerra com alguém e eles estão sempre nessa era do legalismo. Então, a era dos sacerdotes. Outro exemplo que a gente pode citar também são sociedades comunistas, né? Países extremamente fechados, como Coreia do Norte, China, Cuba, União Soviética, né? Hoje a Rússia, onde eles não deixam, eles são extremamente severos com relação a algumas pautas, né? Porque eles entendem que essas pautas elas derrubam a ordem vigente. Então, por exemplo, nesses países que eu citei, não existe abertura para que movimentos feministas surjam, para que movimentos etc, né, de ações ali de LGBTs ocorram, muito porque eles sabem que esse tipo de abertura acaba com a ordem vigente. Uma vez que o comunismo já se estabeleceu em alguns países, não é de interesse desses grandes líderes que esse regime caia. Então lá não há abertura. Então lá eles também alternam sempre nessa questão ou de estar na era dos sacerdotes ou de estar na era dos guerreiros, né? Hoje, por exemplo, a Rússia, a Ucrânia, eles estão na guerra, na era dos guerreiros, né? Então, como dito no início do vídeo, a passagem de uma era para outra ela não ocorre de maneira uniforme. Então, por exemplo, o Ocidente, que é um local onde ele é dominado por democracia, né, cristianismo e tal,
ele hoje em dia ele está na era dos escravos. Ele provavelmente é o único lugar, tá? Os locais assim que são de influência democrática são os únicos locais onde essas quatro eras ocorrem, tá? Sempre nessa ordem. Então, o Ocidente hoje em dia ele está na era dos escravos. A Rússia, a Ucrânia está na era dos guerreiros. Então, não é uma coisa que o mundo inteiro está na mesma era. Não. É bem comum outros países estarem em eras diferentes. Ao fim dessa era dos escravos, o normal seria entrarmos na era dos sacerdotes. Entretanto, com o avanço da tecnologia, especula-se que nós entraremos em uma era jamais vista, que é a era da tecnocracia. Então, eu mesmo já pensei, né, que quando nós saíssemos dessa era dos escravos agora, a gente iria entrar direto para a era dos sacerdotes. Mas isso não vai acontecer. Então, o que ocorrerá? A sociedade, ela inevitavelmente entrará em um colapso. E na medida em que essa sociedade ela colapsar, a tecnologia ela será a grande salvadora de tudo. Então, ela preencherá as lacunas deixadas. Então, as crises de relacionamento, as crises econômicas, as crises políticas, todas elas basicamente terão as suas demandas, né, por cura feitas por tecnologias. Então a gente vai entrar na questão bem mais tecnocrata. E até lá a gente não consegue ver, né, qual é o tempo de curva, né, da sociedade desde ela entrar para essa questão do colapso. Né? A gente não sabe ainda o que provavelmente acontecerá, mas nós ainda não estamos tão perto assim de colapsar, não. As eras dos sacerdotes e dos guerreiros são as eras masculinas, e as eras dos mercadores e escravos são eras femininas. Tá? Então, as eras onde as mulheres elas se empoderam são as eras dos mercadores e dos escravos. Na era dos mercadores, elas conseguem basicamente ter aí leis aprovadas a seu favor, né? E na era dos escravos é onde elas exacerbam. A era dos sacerdotes é a era onde o masculino se empodera porque ele utiliza essa questão das leis a seu favor. E na era dos guerreiros é onde basicamente você vê o lado profano masculino, porque o homem consegue a paz que ele gostaria, entretanto começa a surgir em alguns homens poderosos questões intrínsecas à natureza do homem. Então o homem ele tem muita testosterona, ele é muito competitivo, ele tem vontade de domínio, etc. Então isso faz com que ele queira surgir, fazer conflitos e acabe surgindo as guerras. Então, a era dos guerreiros ela evidencia o profano masculino e a era dos escravos evidencia o profano feminino, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se tiver ficado alguma dúvida, manifestem-se nos comentários. Qualquer discordância ou concordância será bem-vinda. Afinal de contas, como eu falei no início desse vídeo, esse vídeo aqui ele não é uma verdade absoluta, ele é simplesmente uma teoria a qual eu me baseio para tentar explicar, né, o porquê que a humanidade ela passa por esse tipo de coisa. Então, basicamente, o ser humano ele tem uma tendência de sempre passar por determinados pêndulos ideológicos extremos. Então, a gente tem duas eras onde existe essa questão do patriarcado, que é a era dos sacerdotes e dos guerreiros, e a gente tem basicamente duas eras onde a gente tem uma espécie de um matriarcado, né, que é a era dos escravos e a era dos mercadores, né? Então hoje em dia, como a gente está na era dos escravos, a gente está em uma era onde a narrativa feminina ela tem muito mais força, até por conta disso que o nosso conteúdo ele é cancelado, o nosso conteúdo ele não é bem visto, o ponto de vista feminino é sempre colocado numa questão prioritária. Por quê? Porque a gente está nessa era. Então não tem muito do que correr, não tem muito do que fugir, né? Então basicamente é isso. Duas eras a gente tem essa questão do masculino prioritariamente e duas eras a gente tem essa questão do feminino. E geralmente para a gente sair dessa era é com um grande colapso social, o que nos levará a uma era seguinte, mas com a questão da tecnologia avançando como nunca se viu, tudo isso será quebrado e a gente vai entrar em uma era jamais vista, que é a era da tecnocracia, tá bom? Escrevam o que vocês pensam aí a respeito disso nos comentários e até a próxima.